E a referência de aliança que temos hoje na cultura brasileira é o casamento. Sim ou não? Mas nós vamos aprender nessa noite que a aliança é algo muito maior do que aquela que nós conhecemos. Não que o casamento não tenha que haver esse tipo de aliança. Tem que ter sim. O casamento que não tem esse tipo de aliança que eu vou falar agora, não vai dar certo. A aliança, quando se trata de reino, ela começa primeiro com Jesus e com a palavra. Se você faz aliança com alguém e essa pessoa não tem entendimento do que é uma aliança segundo o padrão de Deus, meu irmão, essa aliança é uma aliança bem meia boca. É por isso que nós não aconselhamos pessoas a casar com ímpio, com pessoa que ainda não aceitou Jesus, não quer ou ainda não entendeu. Amém? Porque ela vai entrar em aliança e vai entrar em juros igual. Quem está me entendendo? Sim ou não? Amém. Mas os filhos não obedecem o pai, acabam fazendo isso e depois falam, mas isso é outra conversa. Amém? Então, a aliança, para ser firme, para ser forte, para ser uma coisa realmente que venha durar e venha vencer barreiras, ela tem que vir primeiramente com o entendimento do que é uma aliança com Deus. Amém? É por isso que eu comecei ministrando lá em João. Qual que é a aliança forte em nossa vida? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quando levantamos a mão e aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor Salvador, entramos em aliança vertical com Deus. Amém? Nós fomos lá para 1 João e falamos que depois nós temos que entender que juntamente com essa aliança vertical, nós temos uma aliança horizontal entre irmãos. Amém? Mas a aliança não começa entre irmãos se não tiver aliança com Jesus. Amém? Amém. Quem entendeu? Amém. Por que essa aliança surgiu no coração então de Jonas e Davi? Porque antes disso, eles tinham aliança profunda com o Deus de Israel. Amém? Eles tinham Yahvé como seu Deus, tinham compromisso com a palavra. Tanto é que Davi já tinha sido separado a rei pelo profeta Samuel, e o Senhor sinalizou esse reinado na vida de Davi para Jonas. Jonas reconheceu o sinal de Deus, reconheceu que Davi era o próximo sucessor ao trono, e ele tomou uma atitude que, humanamente falando, só Deus para fazer isso com alguém. Ele era o príncipe. Pela lógica, ele seria naturalmente, sem esforço, as roupas reais, a coroa viria naturalmente na cabeça dele. Quem está me entendendo assim ou não? Mas houve uma aliança tão profunda no coração daqueles dois homens, tão forte, que eles obedeceram a Deus antes de entrar em aliança um com o outro. Sabe por que alguns casamentos não dão certo? Porque a gente casa um com o outro, um casa com Cristo primeiro. Então a gente casa com Cristo, meu irmão. Então a gente tem que estabelecer uma aliança profunda com Deus. O casamento é rico. Vai que é uma beleza. Mas quando você não tem uma aliança profunda com Deus, você sofre no casamento. Porque a pessoa não tem responsabilidade com Deus. Por não ter responsabilidade com Deus, não tem responsabilidade também com o seu próximo. Também não é responsável pelo seu cônjuge. Também não é responsável pelo irmão que está ao seu lado. E há um sofrimento nesta relação. E quando nós obedecemos a Deus, nós deixamos muita coisa de lado. Muito interesse próprio, que é nosso, deixa de ter valor. E começamos a valorizar a intenção de Deus para a vida do nosso irmão. Quem está me entendendo, diga amém? Amém. Então deixamos muita coisa que pode prejudicar aquela relação. Então, por não entendermos o que é a relação, até para ficar casado é difícil. Agora, imagine se relacionar com o seu irmão. Está mais difícil ainda, diga amém. Se você não consegue se relacionar direito com a tua esposa, imagina com o teu irmão próximo. Mas existem algumas alianças também. Eu quero pensar sobre esse tipo de aliança. Para nós entendermos sobre aliança, não mudei que não dá tempo. Leia na casa, Gênesis 17, do 1 ao 16. Vocês vão ver a aliança que Deus fez com Abraão e com os seus descendentes. Amém? De Gênesis 17, do 1 ao 16, está registrada a aliança de Deus com Abraão e com os seus descendentes. Em Êxodo 19, do 5 ao 6, está registrada a aliança de Deus com Moisés e o povo de Israel. O que eu quero dizer? Jonas e
Davi sabiam dessas duas histórias. Amém? Então eles sabiam o que era aliança, com quem foi que Abraão fez aliança, com quem foi que Moisés fez aliança, e eles sabiam que aliança é algo que vem de Deus para com os homens. Uma aliança quebrada custa muito mais do que você imagina. Seja no casamento, seja no ministério, seja numa amizade, seja onde for. A aliança quebrada custa, porque se quebra algo que você fez diante de Deus. Amém? Por isso Deus tomou um pouco mais de cuidado com a aliança nesses dias, né? 1 Samuel 18:1 está escrito assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Tremendo isso também. O Espírito Santo ligou a alma de Davi com a alma de Jonatas. E Jonatas assumiu uma responsabilidade perante Deus com Davi. Porque Deus sabe fazer aliança. Deus é Deus de aliança. Davi tinha sido escolhido por Deus, separado para ser o novo rei de Israel. Mas até então Davi, pastor de ovelha, filho de Jessé, não tinha experiência nenhuma com a questão de reino, de ser rei. De repente Deus separou Davi e separou do reino de Saul o príncipe, o herdeiro natural do trono, para ensinar Davi. E Jonas, a partir daquele momento, assumiu um compromisso com Davi. Se vocês continuarem lendo a história, eu vou correr um pouquinho para não me estender, mas eu quero que você dê aqui na casa. Amém? Vocês vão perceber que a aliança foi tão forte que Jonas trocou, entregou sua capa para Davi, entregou sua espada, seu escudo, então entregou a autoridade dele como futuro rei para Davi. Falou assim: eu reconheço que você vai ser o próximo rei. Isso é muito sério. Esse reconhecimento nós não conseguimos ter nem entre a gente. Eu te provo. Até entre pastores, se você estiver reunido, de repente Deus começar a sinalizar alguém como alguém que vai se destacar, alguém que vai reinar sobre eles. Meu irmão, o cara que é a bola da vez tem que ser muito homem de Deus e falar assim: eu te ajudo, eu te ensino, porque eu tenho experiência como pastor. Eu vou te ensinar, porque eu sei que você vai assumir o lugar que era para ser meu, mas Deus vai dar para você. Mas é uma briga hoje. Chega a alguns lugares, Deus começa a sinalizar homens que Deus escolheu para ocupar lugares de autoridade. De repente você percebe que já começa a briga. Não, ele chegou agora. Isso não pode. Nós precisamos ter aliança com Deus, amém? Quem Deus quer? A pergunta é: quem Deus escolheu? Quem são os homens que Deus escolheu para continuar a obra dele nessa terra? Quem são os homens que Deus escolheu para impactar o Brasil nesses dias? E muitas vezes não é o cara que está na lista natural para a sucessão. Muitas vezes é alguém que Deus vai tirar de trás das malhadas e vai colocar do lado de homens sérios e vai lançar a alma para que esses homens ensinem esses meninos como ser rei. Nessa noite eu estou profetizando sobre a tua vida. Algumas coisas, meu irmão, eu vou fazer, outras eu vou ensinar você para fazer, porque existe uma autoridade sobre a tua vida. Quando entendemos isso, começamos a trabalhar em aliança. E entendemos que quebra de aliança prejudica todo o sistema. Porque que ministérios sérios hoje, eu falo sérios, porque os fanfarrão estão escondidos, não conseguem hoje se estabelecer tão fácil, porque existe quebra de aliança constante. Quebramos a aliança. Nós não conseguimos manter a aliança com ninguém. E a aliança não está em você firmar um compromisso com outra pessoa e depois só ficar com a pessoa se lhe agrada. Nem no casamento isso funciona, quem percebeu? Porque logo que você firma a aliança com o teu marido, com a tua esposa no casamento, rapidamente vem um negócio chamado ajuste, prova, perseguição, luta. Amém? Porque você está achando que na igreja vai ser diferente? Porque você está achando que aqui entre nós vai ser diferente? Vamos passar por coisas que muitas vezes não queríamos que acontecesse no meio da gente, mas é necessário para afinar a aliança.
A gente vai perceber que logo depois que Jonatas ele firmou a aliança com Davi, Davi começou a se destacar no reino de Saul. Bem, eu vou correr com as minhas palavras que é melhor ficar lendo. Davi começou a ter destaque no reino de Saul. E rapidamente, por causa desse destaque, Saul ficou revoltado e começou a perseguir Davi. Até então Davi era um cara que tinha livrado a pele dele, mesmo. Porque Saul, grandão, fortão, não teve coragem, lógico, tinha mais o Espírito do Senhor como respaldo na vida dele, tinha sido rejeitado por Deus. Não conseguiu encarar Golias. De repente chegou um menino, encarou Golias, matou Golias e entregou honra para Saul. O rei ficou cheio, né? Se lembra. Mas de repente o mesmo menino começou a se destacar no reinado de Saul. Meu irmão, eu aprendi algo. Eu prefiro muitas vezes uma crítica do que um elogio no mental. Porque elogio traz um sério problema para você. E as mulheres começaram a gritar: Saul matou mil, Davi 10.000. Já veio no coração de Saul inveja. E já mudou. Sabe por que mudou? Porque Davi não tinha aliança nenhuma com Saul. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem gente que pode ser homem de Deus, pode até estar ocupando cargos de autoridade, pode até ser pastor, ser apóstolo. Cuidado, porque Deus não aliançou você com ele. E por ele estar já rejeitado por Deus, esse cara pode te perseguir e querer te matar. Algumas das pessoas hoje que estão nos perseguindo são homens que Deus separou para fazer a diferença nessa nação, mas por causa de desobediência Deus já os rejeitou. E esses homens, queridos, vão nos levar à morte se a gente bobear. Mas no meio da casa de Saul, olha o que é relacionamento, o que é aliança. Jonas, aliançado com Davi, falou assim: não, peraí, eu assumi um compromisso com esse menino. Eu tenho uma aliança com meu amigo. Meu coração está ligado com o coração dele. E eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Jonas colocou a vida dele em risco. Colocou a confiança do pai em risco. E a gente fala: nossa, mas como é que pode? A aliança que tinha com o pai não era mais forte que tinha com Davi. Mas que injustiça, meu irmão, quer dizer algo. Não existe aliança mais forte da aliança que você tem com Deus. Se Deus sinalizou uma aliança na terra, é mais forte que uma aliança assim entre pai e filho natural. Porque se o teu pai está alinhado com aquilo que é de Deus, você deve ter aliança com ele. Se o teu pai não quer nada com Deus e não quer nada com aquilo que se refere à palavra de Deus, meu irmão, cuidado, porque o teu pai é um cara perigoso. Estou falando de reino agora, sim ou não? Honra é outra coisa, né? Honrar você tem que honrar, obedecer você tem que obedecer, mas não estabeleça aliança de reino com quem não é de reino. Quem está me entendendo? Não estabeleça aliança que se refere a reino com quem não tem compromisso com o reino. Então Saul era o pai, deveria proteger Saul, proteger o trono de Saul. Só que Jonas falou assim: eu sei a intenção de Deus para o próximo rei, e a intenção de Deus para o próximo rei não é a minha vida, e nem que meu pai continue, está sobre Davi. Meu querido, a aliança é um sério. Não faça aliança com quem não tem compromisso com o reino, com quem não tem compromisso com Deus. Em questão de coisa séria, em questão de coisa de reino, eu tenho o maior cuidado de fazer aliança com quem não tem compromisso com Deus. Eu vou fazer compromisso com tal pastor, porque é o pastor do momento. E o trabalho dele é um trabalho poderoso, um trabalho de célula, todo, sei lá o quê. E está crescendo, meu irmão. Se Deus não me aliançar, eu não entro nessa. Porque algumas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho. Saul começou bem e terminou mal. Aprenda o princípio. O problema muitas vezes não é conquistar, é estabelecer aquilo que conquistou. Todas as vezes que o povo de Israel foi reprovado, não foi através da conquista. A maioria das vezes foi depois da conquista. Não conseguiu estabelecer aquilo que conquistou. Conquistar na direção de Deus é fácil, procura estabelecer.
Quem percebeu que iniciar a vida cristã é fácil? Diga bem. Amém. O duro estabelecer, sim ou não? O duro é cumprir as promessas. Sabe por quê? Porque depois que você se inicia no relacionamento com Deus e com o seu irmão, com o ministério local, com o corpo de Cristo, vem um negócio chamado responsabilidade, perseguição, lutas, dificuldades, opressões. Amém? Relacionamento e aliança está ligado a um compromisso que vem de Deus para com os homens. Não estou falando aqui, amém? Deixa eu me retratar, que você não tem que ter comunhão com teu pai e com tua mãe se eles não são de Jesus. Muito pelo contrário, você tem que ter muita comunhão, sim ou não? Para ganhar isso para Cristo, sim ou não? Eu estou falando da aliança, não estou falando da comunhão. Aliança é algo além da comunhão. Eu não posso entregar minha vida para quem eu não confio. Eu não posso. Aliança se faz com Deus. E se a pessoa não tem mais compromisso com Deus, meu irmão, não dá para dar aliança comigo. Amém? Algumas pessoas perderam todo o compromisso que tinham com Deus. E nós estamos dando um medinho de estabelecer aliança com jeito de reino. Eu tenho orado para Deus mostrar com quem eu devo fazer aliança. Porque eu não quero fazer aliança com pessoas que sejam lógicas. Não, pastor, lógico você fazer aliança com ele, porque essa aliança vai te trazer benefícios. Eu não estou atrás de benefícios terrenos. Os meus benefícios, o benefício da igreja, tem que ser em questão de reino, tem que ser espiritual. A autoridade que estamos buscando nesta casa não é uma autoridade física, é uma autoridade espiritual. Quem me entende, diga amém. Porque fisicamente, querido, eu pego minha carteirinha de pastor, de apóstolo, e eu chego em alguns lugares e entro. Eu tenho uma autoridade física na minha mão, sim ou não? Mas espiritualmente, se eu não conseguir autoridade no reino, eu não vou conseguir fazer nada, eu não consigo estabelecer nada. Porque a minha carteirinha de pastor não expulsa demônio, amém? Amém ou amém? Eu tenho que ter vida com Deus. E as pessoas que estão comigo em aliança têm que ter vida com Deus. Não se assuste com aquilo que eu vou falar. Eu tenho aliança com vocês. Mas uma aliança profunda se estabelece perante Deus e pactos. Não é com todo mundo na igreja que eu tenho aliança em questão de reino. Não se assuste. Eu tenho compromisso com todos, é diferente. Amém? Eu sou pastor, tenho compromisso com todos. Aliança é algo muito sério. Quem faz aliança com outras pessoas não nos abandona. Aliança é o sério. Aliança é uma entrega de vida. É uma entrega de coração, de compromisso. É tirar tua capa e entregar para o irmão. É pegar tua autoridade e entregar para o irmão. Isso é muito sério. E com alguns a gente fala assim: eu amo, eu tenho comunhão, mas eu não posso ter aliança, porque ele não tem compromisso com Deus. Pode doer para alguns agora, mas isso é certo também. O que está sobre a minha vida pesa se você não tiver compromisso com Deus. Eu posso falar. Como é que eu vou entrar em aliança com pessoas que não estão dispostas a pagar o mesmo preço, querido? Como que eu vou entrar em aliança com pessoas que não estão dispostas a morrer de sufoco por amor ao chamado? As pessoas começam bem e terminam mal. Quem está me entendendo? Deus tem chamado uma igreja responsável nesses dias. Uma igreja bem diferente. Uma igreja que tem o princípio de aliança. Amém? E nessa noite eu quero ministrar só a introdução, eu quero contar sobre a aliança do teu coração. A aliança que Davi fez com Jonas teve um preço muito sério, principalmente para Jonas. Jonas abriu mão do seu reinado, abriu mão do seu direito natural, abriu mão daquilo que naturalmente caía na mão dele, mas ele sabia o que Deus ia fazer. E porque ele sabia o que Deus ia fazer, ele sabia que a aliança com Davi significava aliança com uma autoridade.
E os filhos de Jonas, Mefibosete,